63. Sarine alisou o casaco de Haldane e deu um passo para trás, tamborilando na bochecha enquanto o estudava. Teria preferido um traje branco em vez de um dourado, mas por alguma razão o branco parecia pálido e sem vida perto da pele prateada dele. Bem? Haldane perguntou, abrindo os braços. Vai ter que servir, ela decidiu alegremente. Ele começou a rir, aproximando-se e beijando-a com um sorriso. Você não devia estar sozinha na capela, rezando e se preparando? O que aconteceu com a tradição? Já tentei isso uma vez, Sarine disse, virando-se para se assegurar de que ele não tinha borrado sua maquiagem. Desta vez, pretendo ficar de olho em você. Por algum motivo, meus maridos potenciais têm a mania de desaparecer. Então pode ser alguma coisa com você, vara de leque, Haldane brincou. Ele havia gargalhado por um bom tempo quando o pai dela explicara a origem de seu apelido, e desde esse momento havia se encarregado de usá-lo em todas as ocasiões possíveis. Ela bateu nele sem prestar atenção enquanto alisava o véu. Meu senhor, minha senhora, disse uma voz estoica. O senhor de Haldane, Yen, entrou flutuando pela porta. É hora. Sarine agarrou o braço de Haldane com força. Caminhe, ela ordenou, acenando em direção à porta. Desta vez não deixaria ir a nenhum lugar até que alguém os causasse. Haldane tentou prestar atenção na cerimônia, mas os casamentos Corate eram compridos e, em geral, entediantes. O padre Omin, ciente do precedente que havia no fato de que um elantrino pedisse a um sacerdote Corate para oficiar seu matrimônio, preparara um extenso discurso para a ocasião. Como sempre, os olhos do homenzinho adquiriram o brilho quase vidrado enquanto falava, como se tivesse esquecido de que houvesse mais alguém presente. Então Haldane também deixou somente devagar. Não podia deixar de pensar na conversa que tivera com Galadon mais cedo naquele dia. Uma conversa iniciada por causa de um pedaço de osso. O osso, recuperado do corpo de um monge fiorênico morto, estava deformado e retorcido. Mesmo assim, era mais bonito do que repugnante. Era como um pedaço de marfim entalhado ou um punhado de varetas de madeira esculpidas e retorcidas entre si. O mais inquietante era que Haldane jurava que reconhecia símbolos levemente familiares nos entalhes. Símbolos que havia estudado. Antigos caracteres fijordênicos. Os monges de Elete haviam criado sua própria versão do Aundor. A preocupação pressionava sua mente com tanto vigor que distraiu sua atenção até mesmo no meio de seu próprio casamento. Durante os séculos, uma única coisa impedira que Fjorn conquistasse o Ocidente: Elantris. Se Wyrn tivesse aprendido a acessar o Dur, Haldane ficava se lembrando de Dilaf e de sua estranha habilidade para resistir aos Aons e até para destruí-los. Se mais alguns monges tivessem possuído esse poder, então a batalha poderia facilmente ter virado a favor deles. A familiar bola de luz de Yen flutuava ao lado de Haldane. A recuperação do Seon quase compensava os queridos amigos que Haldane perdera na batalha final para restaurar Elantris. Karata e os demais fariam falta. Yen afirmava que não se lembrava de nada de seu tempo de loucura, mas algo parecia um pouco diferente no Seon. Estava mais silencioso do que de costume, até mesmo mais pensativo. Assim que tivesse algum tempo livre, Haldane planejava interrogar outros elantrinos na esperança de descobrir mais sobre os Seons. Incomodava-o que durante seus estudos, leituras e práticas nunca tivesse descoberto exatamente como os Seons eram criados. Isso se, de fato, eram criações do Aundor. Eu acho que é de criação de devoção. Aquela não era a única coisa que o incomodava, no entanto. Também havia a questão da estranha dança Shai San de Shuden. Os presentes, incluindo Lukel,
Afirmavam que o Jindonês conseguira derrotar sozinho um dos monges de Laf, com os olhos fechados. Alguns até diziam que o jovem barão brilhava enquanto lutava. Haldane estava começando a suspeitar de que havia mais de uma maneira de acessar o Dor, muitas mais. E um desses métodos estava nas mãos do mais brutal e dominador tirano de Opelon, Wyrne Wulfeden IV, regente de toda a criação. Aparentemente, Sarene percebeu a falta de atenção de Haldane, pois lhe deu uma cotovelada quando o discurso de Omin estava prestes a acabar. Sempre uma mulher de estado, preparada, controlada e alerta, sem mencionar sua beleza. Realizaram a cerimônia, trocando pingentes corate com um homem, e consagraram suas vidas e mortes um para o outro. O pingente que ele lhe deu para Sarene fora delicadamente talhado em jade puro pelo próprio Ta'an, então sobrepostos com faixas de ouro que combinavam com seus cabelos. O presente de Sarene era menos extravagante, mas igualmente adequado. Em algum lugar encontraram uma pesada pedra negra de reflexos metálicos, cujo brilho complementava a pele prateada de Haldane. Com isso, Omin proclamou a toda Arelon que o rei estava casado. Começaram os vivas e Sarene se inclinou para beijá-lo. Era isso que esperava? Haldane perguntou. Me disse que antecipou esse momento durante toda a sua vida. Foi maravilhoso, Sarene respondeu. Mas há uma coisa pela qual eu esperei ainda mais do que meu casamento. Haldane ergueu a sobrancelha. Ela sorriu com malícia. A noite de núpcias. Haldane começou a sorrir, perguntando-se onde tinha se metido ao trazer Sarene para seu país.